A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que é nosso aluno da modalidade à distância, nós estaremos apresentando hoje a nossa primeira aula do módulo Geografia Bíblica. Se você puder aí acompanhar, já fazendo as suas anotações, será de grande valia para esse estudo. Que você possa redobrar a sua atenção e acompanhar a nossa aula aqui do Instituto Teológico Ministério das Nações. Ok? Então vamos lá para a Geografia Bíblica. Nós temos alguns objetivos na nossa aula. E o primeiro objetivo é introduzir a geografia, seus princípios e seus objetivos. Nós achamos por muitas vezes que geografia trata-se somente de mapas, localidades, capitais, estados, CEPs, mas geografia ela vai além disso. E nós estaremos estudando sobre isso. E nós estaremos nessa primeira aula deste módulo falando da geografia e do contexto do Império Assírio. Vamos lá. A primeira pergunta, a interrogativa que nós fazemos é: o que é geografia? É algo que nós aprendemos no ensino fundamental e seguimos aprendendo no ensino médio. No entanto, cai no esquecimento e fica a interrogativa quando no curso teológico nós falamos sobre geografia bíblica. Então, o que seria geografia? Geografia ela é definida como a ciência que trata da descrição da Terra e do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, suas causas e relações. Então, o primeiro princípio da geografia, o que define, é isso: a descrição da Terra, tá? Localidades, a sua proporção, as suas dimensões. Esse é o primeiro ponto do que é a geografia. No entanto, nós frisaremos somente a descrição da Terra no que diz respeito à geografia de Israel e de domínios de grandes impérios na antiguidade, ou seja, frisaremos somente grandes impérios dos períodos bíblicos, tá? Quando nós falamos sobre império, nós destacaremos aqui na nossa aula o Império Assírio, o Império Babilônico, os Medos e Persas, o Grego e o Império Romano. Então nós frisaremos isso quando nós estivermos aqui falando sobre geografia bíblica. A importância da geografia. O porquê que a geografia ela é tão importante para estudarmos. A importância da geografia ela está relacionada à necessidade de se conhecer um espaço geográfico. Este pode ser entendido como espaço produzido pelo homem que está em constante transformação. Eu quero frisar isso. O espaço produzido pelo homem que está em constante transformação ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu nasci em São Paulo, na cidade de Santo André. O meu pai, ele nasceu em São Paulo, na cidade de Santo André. Eu moro na mesma localidade onde meu pai cresceu. E quando eu pergunto para ele como que era os tempos em que ele vivia,
as ruas não tinham asfalto, a cidade era completamente diferente, a população não era tão extensa, não era tão grande quanto se é hoje. Nós vemos também essa transformação do espaço produzido pelo homem na nossa nação. Se você fizer uma pesquisa profunda, você vai ver que o Acre, ele não pertencia ao Brasil. E até mesmo alguns estados como o Maranhão, que foi uma divisão, algo que mudou com o tempo. Então está em constante transformação, tá ok? Nós veremos isso também nos tempos bíblicos. Então, podemos dizer que o espaço geográfico possui caráter histórico e por isso é capaz de contar a história e as características da ação humana sobre o meio em que vive. Além do mais, também é campo de estudo da geografia toda a dinâmica superficial da Terra. Então nós já começamos aí a observar a importância do estudo da geografia. O quanto que a geografia ela é importante para nós do século XXI, para entendermos e contarmos a história, as características da ação humana, é necessário nós conhecermos e termos um certo domínio da geografia. Na segunda metade do século XX, foi criada nos Estados Unidos a expressão analfabetismo geográfico, em face da ignorância geral da população daquele país, diante dos conhecimentos propostos pela geografia. Muitos investidores cometiam erros por não conhecerem a língua. Isso é interessante. Os costumes e a cultura de um determinado lugar. Então, tudo isso faz parte de uma geografia. Estudiosos em várias áreas padeciam por não conhecerem a dimensão espacial de seus estudos. Há exemplos de muitos economistas, cientistas, políticos e sociólogos. Então nós entendemos aqui que a geografia ela vai além de mapas, ela vai além de capitais, é um estudo minucioso que nós precisamos fazer para conhecer uma localidade, para conhecer a transformação daquela localidade, a cultura daquela localidade, como que ela se desenvolveu. Trata-se de um estudo minucioso e atencioso, ok? A importância da geografia, entretanto, não está somente nos conhecimentos sobre os nomes de países, suas capitais, dados populacionais, moeda, religião, etc., mas também em explicar a dinâmica das ações no espaço que não desvinculam do tempo. Por exemplo, a dinâmica da transformação dos espaços na cidade, como eu já fiz menção aqui, a lógica da produção agrária. Nós estaremos estudando ainda nessa aula sobre a questão do desenvolvimento da Liga do Ferro. Nós falaremos sobre isso. A distribuição dos movimentos sociais, a estrutura geomorfológica superficial da Terra, entre outros. Tá ok? Então vamos lá dar seguimento na nossa matéria. Nós começaremos falando da Síria. A Síria é um grande império que a gente vê como destaque, e eu considero a Síria um dos primeiros impérios que predominou ali em suas conquistas territoriais. Tá? Então, a formação do império e a sua geografia. Eu quero que você observe nesse mapa que nós colocamos aqui o tamanho do território assírio. Tá? Nínive, a sua capital, e você vai observar nesse mapa que nós colocamos aqui a sul. Tá? Aqui é o espaço de Israel, nós vemos aqui Jerusalém, vemos aqui a Babilônia, o Egito, tá?
Rio Tigre, Rio Eufrates. Esse aqui foi o espaço conquistado pelo Império Assírio. Na sua apostila, é o primeiro mapa que você tem aí, é esse mapa aí do Império Assírio. Olhando assim, nós vemos que é uma grande região que foi conquistado pelo Império. Ok? Assur, de Assur, surgiu o Império Assírio. Você vai encontrar aí na sua Bíblia, em Gênesis, capítulo número 10, vai falando sobre regiões, localidades, e nós vamos encontrar aí algumas citações sobre um contexto histórico do Império Assírio, certo? A Síria foi um reino acádio-semita em torno da região do Alto Tigre, no norte da Mesopotâmia, atual norte do Iraque. Então, nos dias de hoje, a Síria ela é localizada aqui, ó, tá? O norte do Iraque, entre Rio Tigre, que é esse daqui, o Rio Eufrates. A Síria, localidade aqui, ó, localizada aqui, tá ok? Esse reino acádio-semita, para que possamos ter uma ideia, a Síria, ela não conquistou um grande território do dia para a noite. A Síria, ela não começou a sua conquista do dia para a noite, mas os assírios, eles vêm numa luta aproximadamente 3.000 anos antes da era cristã. Então eles começaram lá atrás em busca de suas conquistas. E eles já eram uma potência, tá? No tempo, acádio-semita fala ali que eles são já um povo forte. Tá? Dominou por diversas vezes ao longo da história os impérios existentes. Olha lá, ele já dominava os impérios existentes naquela região. Região que nós mostramos ali no mapa do Império Assírio. Desde a tomada da Babilônia até a sua reconquista. Seu nome vem da sua capital original, antiga cidade de Assur, que nós colocamos lá, você viu no mapa. Aí nós temos em árabe, em hebraico, em aramaico, tá? O termo também pode se referir à região geográfica, ou mais precisamente ao centro da região, onde esses reinos se localizavam. Os descendentes dos assírios ainda habitam a região nos dias de hoje, formando uma minoria cristã no Iraque. Isso daqui é um dado interessante, é algo que nos chama a atenção. Os assírios ainda, eles vivem no pequeno território, no Iraque. Há uma pequena porcentagem lá dos assírios. Eles são uma minoria, eles formam uma minoria cristã. Durante o antigo período assírio, do século X ao século XV a.C., o Assur controlou a maior parte da Alta Mesopotâmia. É aquela região ali entre Rio Tigre e Rio Eufrates, é a antiga Mesopotâmia. No período assírio médio, do século XV ao século X a.C., a sua influência declinou. Tá? Então eles começaram, tá, controlando a maior parte ali da Alta Mesopotâmia, porém no século X a influência, o poder da Síria, eles declinaram e só foi reconquistada posteriormente após uma série de conquistas. O Império Neo-Assírio, do início da Idade do Ferro. Lembra quando eu falei aqui no início da aula sobre a questão agrária, sobre a questão do desenvolvimento? É interessante nós falarmos do início da Idade do Ferro, que é de 911 a 612 antes da Era Cristã. O que seria essa Idade do Ferro? Antes, as ferramentas, as armas de batalha, elas eram extraídas das rochas, o cobre, o bronze, o ouro, não havia ainda o ferro. Então, nesse período,
foi descoberto ali a extração do ferro dos minérios, das rochas. Por isso que esse período é conhecido como a Idade do Ferro. Olha como as coisas foram se desenvolvendo. Tá? O ferro ele começa a ser extraído da rocha. Então o desenvolvimento geográfico aí, tá? Expandiu-se ainda mais. E sob Assurbanipal, tá? Tem aí o período 668 a 627. Controlou por algumas décadas todo o crescente fértil, bem como o Egito, antes de sucumbir à expansão neo-babilônia e posteriormente à Pérsia. Tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eles conquistaram toda essa região. Eles estavam aqui, ok? Essa região aqui é o crescente fértil. Rio Tigres, Rio Eufrates. Tá? Essa região aqui que eles estavam. Aqui nós vemos aqui um mapa atual dessa região. Então eu mostro para você aqui, ó, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. É o atual Iraque. Tá? O norte do Iraque. Eles estavam nessa localidade aqui aproximadamente. Eles começaram aí a se desenvolver. O que seria? Algumas pessoas me perguntam o que seria esse crescente fértil. Crescente fértil é a região onde se desenvolve perto ou próximo do Rio Tigre, próximo do Rio Eufrates e próximo do Rio Nilo. Por isso que você viu aqui no slide anterior que fala, bem como o Egito, crescente fértil, bem como o Egito. Egito ele se desenvolve aqui, ó, perto da região do Rio Nilo. Então ele faz parte também do crescente fértil. Está aqui um mapa atual, a capital do Iraque ali que é Bagdá, nós vemos Síria, Líbano, Jerusalém, Israel, Jordânia, Arábia, tá? O território aqui do Irã e a Turquia acima. Isso daí é o mapa atual, ok? Onde nós vemos ali aonde desenvolveu, aonde começou o desenvolvimento do Império Assírio. Eu queria falar sobre essa ligação, a ligação de Nínive. Nínive é a capital do Império Assírio, tá? Nínive e Jonas. Nós identificamos o período da conquista desse império no segundo livro dos Reis e também no livro do profeta Jonas. Uma coisa que é interessante frisar aqui nessa aula, como nós conhecemos Jonas. Só de eu falar Jonas, a primeira coisa que vem na sua cabeça é fujão, é covarde, é desobediente a Deus. Só que sempre fica marcado aquilo que o homem faz de ruim. As coisas boas que o homem faz dificilmente marca na sua história. Dificilmente as coisas boas ficam como legado, mas as coisas ruins sempre marcam. E Jonas ele fez algo bom. E geograficamente também foi de extrema importância. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 14 do segundo livro dos Reis, no tempo de Jeroboão II, que Jonas ele profetiza a respeito dos termos de Israel. E Jeroboão, sob a profecia, ou debaixo da profecia de Jonas, ele conquista os termos que estavam perdidos, ele reconquista os termos de Israel. Tá ok? Então esse aí é o primeiro ponto que eu queria falar de Jonas. Jonas, ele vivia aqui, ó, em Gat-Efer. Jonas, ele era filho de Amitai. Aqui, ó, Sea of Galilee, o mar da Galileia, tá? Então aqui na região aqui de Israel,
Jonas, ele vivia ali, ó, Gat-Hefer, tá ok? Ele cresceu ali, ó, nós vemos aqui Lodebar, que é conhecido aí no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, ok? Então, nessa região aqui, Jonas, ele estava, certo? Agora prestem atenção, nós encontramos Jonas aqui. E ele tem a difícil missão de vir até Nínive. Capítulo 1, versículo 1, livro do profeta Jonas. Vem a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Jonas, né? Eu vou colocar numa linguagem aqui, tá? Vai até a cidade de Nínive, profetiza contra ela, juízo, porque a sua malícia tem chegado até as minhas narinas. Nós olhamos e entendemos que era algo simples. Entendemos que era algo fácil para Jonas, ele sair da sua região e até Nínive pregar juízo contra ela. Então eu gosto muito de fazer um comparativo. O que seria para nós isso hoje? É a mesma coisa de Deus falar para você, ei meu filho, vai até o Estado Islâmico e prega juízo contra eles, porque a malícia deles subiu contra mim. Primeira coisa, Deus pede para que Jonas vá com uma multidão? Não. A palavra do Senhor vem a Jonas, o negócio era com ele. Agora você pensa, os assírios eles eram violentos, os ninivitas eram violentos. Eles passavam, segundo a história, com rodas de ferro em cima de pessoas. Eles isolavam pessoas vivas. Entre outras coisas que eu não mencionarei, mas que era de uma violência muito grande. A forma como eles tratavam as pessoas. Aí vem a palavra de Deus para Jonas, ó, sai da tua casa aqui, ó, e vai até Nínive pregar juízo contra ela. Qual foi o pensamento de Jonas? Estou fora. Isso não é para mim, eu não estou a fim de fazer isso daí não. Então o que Jonas faz? Olha aqui, ó. Ele tinha que ir até ali. Até Nínive. Tá? Olha o trajeto dele. Só que o que ele faz? Ao invés de ele ir para Nínive, Jonas ele desce para o porto de Jope. Tá? Segundo a Bíblia. Ele vai para o lado oposto. Ele segue na direção oposta daquilo que Deus tinha ordenado para ele. Certo? E aqui nós vemos um detalhe. Ele estava aqui, tinha que vir para cá, só que ele desce aqui até Jope, o porto ali em Israel, para ir para Tarsis. Tá? Ele tinha que ir para Tarsis, ele queria fazer todo esse trajeto. Olha lá onde está Tarsis. Espanha, Portugal, lá do outro lado, e Nínive aqui, ele queria fugir. Aí vem a história bíblica que nos diz que vem uma grande tempestade, lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas sem nenhuma preocupação, ele diz, ó, pode me lançar no mar que vai acalmar a tempestade. O capitão do navio lança Jonas, diz a Bíblia, tá? E eu acredito nisso piamente, que um grande peixe, ele engoliu Jonas. Eu acredito nisso porque Jesus falou sobre isso. Jesus, ele diz, como Jonas, que ficou dentro do ventre do grande peixe 3 dias e 3 noites. Então Jesus falou sobre isso, então eu tenho isso como uma verdade absoluta. Isso não é um conto, isso não é uma história, isso é um fato. Mais ou menos nessa região aqui, ele é tragado pelo grande peixe. O grande peixe, eu costumo até brincar, que o grande peixe foi usado por Deus para levar Jonas. Olha o trajeto que foi feito aqui. Tá? Quando nós lemos a Bíblia, nós achamos que quando ele é expelido pelo grande peixe, ele já cai direto em Nínive e já chega lá pregando. Só que não, nós observamos aqui nesse mapa que ele estava distante da terra de Nínive.
tá? Então nessa região aproximadamente aqui ele é expelido pelo grande peixe, tá, ok? Aí olha o tanto que ele tinha que percorrer. Aí você deve estar se perguntando, mas que espaço que era esse? Qual era a distância? Quanto tempo que Jonas andou aproximadamente, né? Para chegar até aqui, ó. Olha o tanto que ele tinha que percorrer. Ele estava sem carro, ok? Tinha acabado de sair do ventre do peixe. Creio eu que estava sem camelo, sem nada, tá? Então ele caminhou, olha aí, ó, aproximadamente 1.000 quilômetros, 1.000 quilômetros, para cumprir o propósito de Deus, para trazer a mensagem de arrependimento para o povo de Nínive. Quando ele chega em Nínive, ele traz a mensagem de Deus, ele traz a mensagem do Senhor. O povo se arrepende. Por isso que Jonas, ele deve ter pensado assim, eu passei por tudo que passei, eu chego aqui, eu prego, os caras que tinha tudo para me matar se arrependem. Então dá uma certa revolta ali para Jonas. Só que ele cumpre o propósito estabelecido por Deus, tá ok? Isso aí é um mapa mais atual, para que nós possamos entender aí a sua trajetória, tá certo? Então nós já falamos aqui, tá? Porque Jonas resolveu fugir. Para que possamos ter uma básica ideia, os ninivitas possuíam um requinte de crueldade. Eles eram extremamente cruéis. Tá? Para que o povoado se rendesse à sua grandeza, os mesmos esfolavam pessoas vivas. Passavam com rodas de ferro por cima de pessoas, para servir de exemplo para aqueles que não se rendessem à grandeza do império. Ou seja, eles faziam da seguinte forma: eles conquistavam um povo, tá? E se aquele povo não se rendesse, eles tinham já pessoas sobre o seu domínio. E eles diziam, olha, se não se render, se não se prostrar, se não se inclinar, se não fizer, será feito isso com vocês. Esfolavam pessoas vivas, passavam com rodas de ferro por cima de pessoas. Para quê? Para servir de exemplo para eles. Tá ok? Eu acredito que você esteja compreendendo aí toda essa história. E aqui eu coloquei a história de Assíria e Israel. Tá? Então lá no segundo livro dos reis encontramos o domínio do Império Assírio sobre Israel. Um detalhe que eu quero frisar: o reino já estava dividido. Tá? O reino foi dividido nos tempos de Roboão, filho de Salomão, por questões políticas, por questões de impostos. O reino ele foi dividido, o reino norte e reino sul, 10 tribos reino norte, 2 tribos reino sul, Judá e Benjamim, ok? Então quando eu falo de Assíria, eu falo do domínio dos assírios sobre Israel. Eles não dominaram Judá, eles não conquistaram Judá. Por que não conquistaram Judá? Quando a Assíria vem para tomar Israel, Israel se rende, não quer se render, e eles acabam sendo tomados à força através de guerra. Quando vem para tomar Judá, Judá se rende e acaba pagando os impostos. Então eles não viveram sob o jugo do Império Assírio. Eles estavam no território dos assírios, só que eles não viveram sob o jugo dos assírios. Então não existe uma ligação bíblica. Dificilmente você vai encontrar algumas coisas de Senaqueribe em relação ao Reino Sul, só que a ligação maior é de Assíria e Israel. Você vai ver Naamã, tá? Você vai ver algumas histórias ali de Ben-Hadad, você vai ver essa ligação com Israel, tá? Então o fator chave do domínio assírio sobre o reino norte se dava por questão política. As questões eram políticas, questões de impostos. A Síria, ela frisava isso, as suas questões políticas, o seu relacionamento com os povos.
Tá ok? E Judá é poupada. Por que Judá é poupada? Pois cumpria com as exigências do império. O que o império assírio determinava de imposto o reino sul, que era Judá, ele cumpria com essas exigências do império. Ele atendia essas necessidades do império. Tá ok? Então, na próxima aula, nós falaremos, numa segunda aula, sobre o Império Babilônico. Eu peço que você esteja lendo a sua apostila, esteja acompanhando os assuntos, tá ok? Então essa videoaula aqui nós demos uma introdução do que seria a geografia. Nós falamos sobre o Império Assírio, o território, as suas conquistas, a sua grandeza, o seu domínio, tá? O tempo em que ele aparece na Bíblia, tá ok? No período ali aproximadamente 700, 750 antes da era cristã, eles dominam Israel. Israel é destituído ali, Israel acaba ali. Depois você não ouve mais biblicamente falar sobre Israel ou divisão do reino, tá? Quando eu falo sobre Israel, eu falo reino norte e reino sul, tá ok? Você não vê mais falar sobre o reino norte e o reino sul. Quando a Síria invade o reino norte, é destituído o reino norte, ali se acaba. Só Judá fica em destaque. Tá? Isso daí, devido à divisão, eles sucumbiram. Tá? Então a Síria, ela teve aí essas conquistas. Então foi o primeiro império que nós vemos como destaque. Às vezes você deve estar pensando aí, poxa, como que a Síria foi o primeiro grande império que nós vemos na Bíblia, sendo que nós encontramos o Egito lá no livro do Êxodo como uma grande potência, até mesmo no final do livro do Gênesis, José governando, houve fome na terra e o Egito prevaleceu. Eu queria falar que o Egito ele foi uma grande potência econômica. Era uma nação rica. Só que em conquista de império territorial, Egito não foi um grande império. Egito não foi uma grande potência. Não houveram conquistas dos egípcios. Tá? Então, o primeiro império que nós colocamos como aquele que predominou, como aquele que se destacou, são os assírios. Então, de forma resumida, nós falamos aqui uma introdução nessa primeira aula, para que a sua mente já comece a abrir e que você comece a despertar para estudar sobre geografia bíblica, esse assunto tão importante. Tá ok? Então, assista esse vídeo, tenha atenção, leia a sua apostila, seja edificado, que Deus te abençoe. Eu te aguardo na nossa próxima videoaula. Um grande abraço para você, fique debaixo da graça e da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.